Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 112ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando. Curta aí, compartilhe, comente, né? Fale alguma coisa, se manifeste, para sabermos se você está gostando das nossas aulas. Nós estamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele destina essas cartas a Corinto, a igreja de Corinto, e a aula passada ele falou sobre seu sofrimento. Ele está falando do seu ministério, né? Paulo esteve aqui com algumas condições contrárias, críticas sobre o seu ministério, apostolado, e alguns falsos mestres criticando o ministério de Paulo. Então, Paulo falou algumas coisas, foi em algum momento irônico, e agora Paulo promete investigar e castigar. Então, abra sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos iniciar hoje este capítulo, verso 1 e 2. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os demais, que, se outra vez for, não os pouparei. Então, Paulo agora diz que vai agir com firmeza quando ele os encontrar em Corinto. Deuteronômio 19:15 diz para que alguém fosse condenado precisava de testemunha. Então, esses fatos que estavam acontecendo já podiam ser punidos. Ele fala lá, traz no versículo que ele tem 2 ou 3 testemunhas. Então, ele está dentro da lei, né? De que necessário é para repreender alguém, falar alguma coisa contra alguém que tenha 2 ou mais testemunhas. Então, agora, os fatos que estavam acontecendo, eles vão ser punidos, pois já haviam testemunhas. Então, Paulo quer que eles, ao lerem sua carta, tomem as providências, para que ele não precise fazer pessoalmente quando lá chegar. Verso 3 e 4, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato fui crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então, nós percebemos que as críticas levantadas contra Paulo, mais uma acusação, duvidando que Cristo falava por meio dele, Cristo se esvaziou e morreu na cruz, mas ele ressurgiu da cruz em poder e ali, direto do Pai está. À direita do Pai ele está. Apesar de alguns criticarem que Cristo não fala através de Paulo, ele age como poder de Deus unido com Cristo. Então, versos 5 e 6, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Então, Paulo chama a igreja a um exame particular. Estavam examinando muito Paulo, mas Paulo chama que se examinem em particular. E vocês? Estão na fé? Então, Paulo teria que, por conta dos falsos apóstolos que ali estavam, alguns já estivessem contaminados com toda a falsidade deles. Então, aqueles ensinamentos falsos que eles estavam trazendo para a igreja de Corinto. Então, reconheçam que eles são falsos.
e a nós verdadeiros, né? Paulo e os outros que ali estavam, somos servos de Deus. Então, se Paulo fosse considerado falso apóstolo, o ensino que ele trouxe também seria falso, seria um prejuízo para o evangelho. Versos 7 e 8, estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pereçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, Paulo tem grande amor pela igreja e não quer que eles entrem em retrocesso, volte atrás na fé. Não para a vanglória de Paulo, mas para a aprovação de Deus. Mas onde não ande por caminho errado, quando dá ouvido aos falsos profetas, consigam discernir o que é verdadeiro e o que não é. Então, ele não agiria contra a verdade do evangelho. Eles aprovando ou não a Paulo, a verdade vai aparecer. Verso 9 e 10, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o nosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que quando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruição. Então, Paulo se alegra em ter passado por todas as dificuldades, para que eles se fortalecessem e se aperfeiçoassem. E assim, quando for, ele não precisa ser rígido com eles, mas que a igreja esteja edificada. Paulo é duro para responder aos críticos e mostra que está preparado para toda e qualquer situação. Agora, saudações e bênçãos. 11 e 12, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Então, Paulo se despede. Paulo aqui apresenta desejos positivos à igreja e que eles concordem com ele, com o evangelho, e Deus será com eles. Então, com todos os problemas, não significa que a igreja não é de Deus, mas que ela precisa ser tratada por Deus. Então, rejeitar falsas doutrinas era o ponto culminante desta carta de Paulo. Então, o ósculo santo é o beijo da comunhão, é um beijo respeitoso, e os santos que saúdam são os macedônios. E no verso 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Então, Paulo cita a Trindade, se despedindo dos coríntios. Então, esta é a última fala de Paulo aos coríntios nesta carta, esta segunda carta. Nós vamos agora começar a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia. Então, nós vemos aqui a autoria. Em Gálatas 1:1, fala do apóstolo Paulo, é considerado o autor, sem grandes questionamentos. Para quem foi escrita? Ele escreveu para o povo celta, que vivia no norte da Galácia, ou a todas as igrejas da província da Galácia. Não temos como saber qual Gálatas Paulo escreveu. Se foram para os celtas, a data será outra. Mas Paulo não escreveu para uma igreja específica esta carta, mas para um povoado. Paulo vai tratar de agitadores, levando ensino diferente do evangelho verdadeiro. Olha quanta dificuldade. Quando foi escrita? Primeiro, de 54 a 55 depois de Cristo,
durante a sua estadia de 2 anos em Éfeso, está lá em Atos 19, ou enquanto viajava para a Macedônia, ao fim da 3ª viagem missionária, Atos 20, de 1 a 6, e 2 Coríntios 2, 13, se foi para os celtas. De 48 a 49 depois de Cristo, pouco depois da primeira viagem missionária de Paulo, próxima à época do Concílio de Jerusalém. Está ali em Atos 15. Paulo visitou a Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Em sua primeira e segunda viagem missionária, se foi para as igrejas da Galácia. Então, a cronologia de datas não é a mesma que nós temos na Bíblia Sagrada. Então, Gálatas, na verdade, foi escrita antes da primeira carta aos Coríntios. Então, existe uma dúvida por causa das datas. 48 ou 55? Seria Atos 19? Nós não sabemos, né? O propósito da carta: auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava à fé em Cristo o mérito humano de ser obediente à lei de Moisés. Então, falsos mestres estavam infiltrados nas igrejas da Galácia, que salvação é pela fé somente, eu não preciso de obras. E eles torciam o evangelho. Então, com exemplo, eles citam ali a circuncisão. Prefácio e saudação. Então, Gálatas, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então, logo no início, Paulo constrói para os destinatários. Não tem credenciais de homens, mas de Jesus. Havia a acusação de que Paulo havia recebido o apostolado dos apóstolos de Jerusalém. Então, Pedro e outros. Mas ele se identifica às igrejas da Galácia. Então, não se sabe quem iria receber esta carta e fazê-la circular entre as igrejas da Galácia. Verso 3 a 5, graça a vós outros, a paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Paulo deseja bênção, paz a todos, resume a obra de Cristo para que os Gálatas relembrem o evangelho pregado a eles e glória a Deus, obra do Senhor. Agora, a inconstância dos Gálatas. 6 e 7, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então você percebe que não é diferente dos nossos dias, né? Tudo isso continua acontecendo. Então a inconstância é uma pessoa que não consegue permanecer no caminho, né? Paulo está assombrado com as igrejas pela situação que estão. Os Gálatas, dando ouvidos às falsas doutrinas, estão trocando o evangelho verdadeiro para o evangelho falso. Verso 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue, que há além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, Paulo se inclui nessa comparação. Paulo diz para rejeitarem
tudo que for contrário ao que foi pregado a eles. Paulo queria deixar claro essa informação para eles. Rejeitem esse falso evangelho. Façam um controle do evangelho, não importando quem esteja pregando, porque eles receberam o verdadeiro evangelho. Então, o evangelho que Paulo recebeu e pregou. Então, Paulo vai falar do evangelho que pregou para eles. Os falsos apóstolos desmereciam os ensinamentos de Paulo e atacavam a liderança. 10 e 11, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Paulo vai trabalhar aqui, a partir de agora, vai trabalhar o tema circuncisão. Era o sinal no membro sexual masculino, que era símbolo da aliança com Deus no Antigo Testamento. Então, houveram muitas discussões sobre isso. Judeus, gentios, e agora alguns judeus queriam colocar esse assunto como ordem para a vida do cristão e para a salvação. Então, Paulo diz que age na direção de Deus e não na direção de homens. Suas atitudes são direcionadas por Deus, ele é escravo de Cristo. Então, fazendo só o que o seu mestre ordena. 12 e 13, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, Paulo retoma a ideia de que seu apostolado não vinha de homens realmente. Ele estava sendo menosprezado e mentiam a respeito dele, que ele havia recebido de alguém esse evangelho e com defeitos. Paulo diz que recebeu de Deus a formação do evangelho, a base. No início, o seu proceder era rigoroso no judaísmo, tanto que perseguiu a igreja de Deus. Ele era judeu zeloso e por isso perseguia e matava os judeus. Verso 14 e 15, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Então, Paulo mostra que o seu conhecimento no judaísmo era grande. Seu conhecimento era muito grande. Ele não era ignorante sobre o Antigo Testamento. Então, ele era um expert. Mas Paulo vai além do seu chamado, da sua conversão. Plano de Deus para a sua vida, a graça de Deus sobre ele. Então, ele fala, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, verso 16 e 17, revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parte para as regiões da Arábia e voltei, outra vez para Damasco. Então, quando Paulo constrói que a verdade principal, a vontade de Deus para ele, então ele foi abandonar tudo pelo Filho para pregar aos gentios. Então, não foi pregar para o seu povo, para os judeus. Cumpre, então, esse chamado, a mensagem recebida de Deus e não do homem, e estamos falando de um plantador de igrejas. Hoje aprendemos de homens o evangelho e não sabemos muito desse momento de Paulo na Arábia, que é citado aqui. Ele se retirou para se preparar para a sua missão. Então, Paulo agora vai para Jerusalém, Síria e Cilícia.
18 e 19, decorrido 3 anos. Então, Paulo ficou na Arábia durante 3 anos se preparando. Então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, Paulo vai falar do caminho que ele seguiu. 3 anos. Os judeus arredondaram, né? O tempo não era exatamente 3 anos, talvez 2 anos e meio mais ou menos. Cefas era Pedro, né? O nome aramaico de Pedro. E como Paulo perseguia os cristãos, ele foi recebido de uma forma muito reservada, até se comprovar a sua conversão. Então, Paulo mostra que é um pequeno tempo que ele ficou lá, mostra que foi instruído por Cristo e não pelos apóstolos de Jerusalém. Verso 20 e 21, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então, Paulo fecha, demonstrando que falo a verdade e pode ser consultada. Ele ficou muito mais tempo trabalhando o evangelho na região do que aprendendo com os apóstolos. O Senhor o capacitou. E, na verdade, quem o envia para missões é a igreja de Antioquia e não a igreja de Jerusalém. Verso 22 e 24, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Ai, que lindo, né? As pessoas não o conheciam pessoalmente, somente alguns, né? Mas eles ouviam sobre Paulo, ouviam sobre a sua conversão. Então, Paulo era desconhecido de grande parte das igrejas, as notícias da sua conversão se espalhou, se as igrejas da Judéia eram compostas por judeus cristãos, né? Ouvindo o testemunho de Paulo, glorificavam a Deus a respeito do seu trabalho, porque na Galácia aceitavam que se falasse contra ele. Então, aqui Paulo fala das suas dificuldades. Então, aqui, Paulo está falando da inconstância dos Gálatas, o evangelho que Paulo recebeu e pregou, ele fala sobre ele, e agora ele vai para Jerusalém, a Síria e a Cilícia. Paulo está demonstrando aos falsos mestres que seu evangelho, o evangelho que ele recebeu de Cristo, ele não tem influência dos líderes de Jerusalém. Ele recebeu direto de Jesus, né? Foi Jesus quem capacitou a ele para estar pregando esta palavra. Agora, o apostolado aos judeus e aos gentios. Capítulo 2, verso 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Então, depois ele refere esta visita de 15 dias, né? Ele fez 2 visitas a Jerusalém só 14 anos depois. E com 2 testemunhas, Barnabé e Tito. E podiam, então, ser consultados por sua história. É muito interessante nós termos uma história, né? As pessoas podem ali concordar com aquilo que nós falamos. Então, por isso temos que ser verdadeiros, contarmos os nossos testemunhos. Eu tenho testemunhos fortes da minha vida e muitas pessoas que podem testemunhar sobre mim, mesmo depois que eu morrer, né? Crianças que hoje estão na igreja e os pais vão estar contando o que aconteceu, e eles vão contar para os seus filhos dos seus filhos, e assim o meu testemunho continua, né? Ele vai perpetuando. Então, Gálatas 2, subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em
vão. Então, essa ida, depois de 14 anos, foi por ordem de Deus, não foi por ordem de homem algum. Ele foi a Jerusalém com o objetivo de mostrar o que ele estava pregando aos gentios. Então, depois de haver alguma crítica de que o evangelho de Paulo deveria ser algo diferente do verdadeiro, então ele expõe em particular aos líderes da igreja e o receberam, para que houvesse harmonia entre o trabalho dele com os apóstolos, para não haver separação entre gentios e judeus, mas a união em Cristo Jesus. Verso 3 e 4, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzindo-nos à escravidão. Então, Tito foi um dos companheiros de Paulo, não era judeu, ele era grego, e por causa da crítica, por Paulo não apoiar a circuncisão, circuncidou-se. Paulo defende sua autoridade e lá, ao chegar, diz que os apóstolos apoiaram seu trabalho, o conteúdo do evangelho entre os gentios. Então, Paulo ataca os falsos irmãos que começaram a exigir as práticas da lei. Queriam voltar às práticas da lei que não eram mais necessárias, no caso da circuncisão. Então, os apóstolos, coluna do evangelho, não exigiam e entendiam que não era mais necessária a circuncisão. Então, por que eles estavam exigindo? Então, nós vamos parar por aqui hoje e a próxima aula nós vamos dar continuidade a essa história que é muito interessante, né? Retroceder jamais. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. E vamos passar um excelente domingo com a nossa família na presença de Jesus e até a próxima aula, se Deus assim permitir, e um beijo grande aí no seu coração. Fique com Deus.